A dor como musa. Nas profundezas do trauma, a arte encontra sua voz. Do caos, a beleza emerge, como uma flor que brota no asfalto. Um cantor canta para ouvir a própria voz. Um arquiteto projeta para decifrar sua arquitetura interior. Um médico busca a própria cura. Das milhares de definições do que é arte, eu, como artista, considero que arte, ou que é o artista, é o exercício de criar para revelar a sua própria obra-prima. É a lapidação dele mesmo, é a escultura dele mesmo, é a pintura dele mesmo. Mas pensando nesse conceito, a gente pode dizer também que isso não é exclusivo do artista e que o processo criativo, o processo artístico pode ser também uma das muitas ferramentas de expansão de consciência, de revelação de partes ocultas da nossa alma, de revelação de partes ocultas da nossa psique, de melhores entendimentos desse mundo abstrato que são as emoções, que são as nossas percepções. Tudo isso a gente pode usar a arte como ferramenta, mas a gente pode evoluir também desse lugar da terapia, do lugar de arte como terapia. Eu gosto mais do conceito de uma arte mais metafísica, de uma arte que expande as suas percepções, que te ajuda a decifrar o campo simbólico da psique. A gente pode pensar também numa capacidade de transmutação, de transmutar um trauma, de transmutar um conflito e usar a arte como ferramenta. Eu gosto muito da ideia, gente, de pensar que as nossas partes mais sombrias, os nossos medos, os nossos conflitos, os nossos traumas, todos eles carregam também um pote de ouro. Todos eles carregam também uma possibilidade de uma iluminação. É como se não tivesse nada separado. É como se a gente pensasse que o nosso lado mais sombrio, o nosso demônio interior, é também o nosso Deus. É a nossa luz suprema. Então eu gosto de trazer esse pensamento para a gente refletir junto como a gente pode ressignificar essa sombra. Como que a gente pode olhar para essa sombra com novos olhares. Como ir no lixão e tentar achar ouro. É como pensar assim: eu não vou correr mais dos meus medos, eu não vou correr mais de nada que me deixa angustiada, triste, deprimida. Eu vou enfrentar. E como que eu enfrento isso? Eu acho que um primeiro convite é a gente olhar para isso como uma busca ao tesouro. É como se a gente estivesse entrando num quarto escuro e a gente não enxergasse nada, mas por dentro a gente tem a certeza de que a gente vai encontrar o ouro lá. Hoje a gente não tem esse olhar. Quando a gente pensa em medo, em tristeza, a gente quer se livrar, a gente não quer nem falar sobre o assunto, ou a gente aculpa o outro, ou a gente aculpa o mundo. A gente não quer nem parar para conversar, a gente já fica reativo, não é verdade? Mas a partir de hoje você pode começar esse processo de transmutação, em navegar sem medo pelas suas partes mais sombrias. Claramente você não vai ter consciência de tudo, você vai ter parcial ou nenhuma. Se você ainda está naquela fase da vida que culpa tudo ao seu externo, culpa tudo que acontece com você, no outro, no trabalho, no país, e acha que você é uma diva soberana, que não tem problemas, ainda tem muito caminhar. Mas se você já fez minimamente um trabalho de sombra, se você já consegue detectar fora de você ou dentro de você também esse lugar mais dramático da nossa psique, essa nossa sombra que a gente morre de medo de enfrentar, já é muito, já é alguma coisa. Tá, mas e aí? Como é que a gente transmuta isso? Tem 1000 exemplos para te dar agora. Olha para a música, olha para o cinema, olha para a dança, olha para as artes visuais. Aqui tá cheio de arte, não dá muito para ver, mas está cheio dos meus quadros, das minhas esculturas. Olha para tudo isso à sua volta e vai investigar o processo criativo do artista que levou ele a fazer tais trabalhos. O mais fácil, já de pronto, é no cinema e na música. Uma traição você vê numa música. Olha, traição tá lotado nas músicas. A gente tem 1000 músicas
com traição, com chamando de corno, com chamando disso, com chamando daquilo, com chamando de tudo quanto é nome, não é verdade? E nos filmes também, a gente tem histórias reais e histórias fictícias, ou ambas, em que a pessoa que criou aquele roteiro, ela pensou, ela viveu ou ela imaginou algo parecido com histórias que ela ouviu, de dramas, de sofrimentos. E aí você me pergunta, tá, mas só o ato de produzir uma peça artística já me livra do problema? Tudo que a gente chama de problema, de desafio, de crise, tem camadas de compreensão. Hoje a gente tem uma cabeça de que a gente tem um problema aqui, que a gente vai para cá e aqui não tem problema, é uma linha reta. Mas as coisas acontecem dentro da gente de forma espiralada. A gente vai tendo percepções das facetas desse problema. Mas sim, essa é uma camada. A gente pode sim usar a arte para desvendar algumas camadas do nosso inconsciente. Mas não é assim tão literal, né? Pegar uma folha de papel ou uma canetinha e sair riscando. É um desenvolvimento de um processo mesmo e de entendimento dessas camadas simbólicas do nosso inconsciente e também de uma linguagem abstrata que eu acho que a gente está pouco familiar. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente quer tudo mastigado, né? Que uma criança possa entender. O conteúdo está muito mastigado e isso dificulta um acesso ao nosso mundo abstrato, dificulta um acesso ao simbólico, que ele não é fácil de entender. A gente não entende esse conceito com a mente, a gente entende com uma percepção de todas as camadas do nosso ser. Então, quer dizer, a gente precisa exercitar isso, é que nem ir para academia, não tem muito mistério. Pode parecer místico, mas na real é um exercício de conversar, de entender essa linguagem mais simbólica. E a arte, nitidamente, seria o melhor parceiro para isso. Porque daí você sai de um lugar de buscar que o outro analise ou que o outro te ajude a analisar os seus aspectos e você passa a ter uma intimidade com o seu ser, com todas essas suas linguagens que falam vários idiomas. Então o centro desse vídeo, na verdade, é um convite para você olhar a sua sombra ou olhar de outra forma o seu trauma, as suas crises, as suas questões, pensando que dentro delas também encontra algo precioso. E que ao invés de você ficar fugindo disso, ou não querer mergulhar dentro disso, tem algo que pode ser que nem um trampolim e te levar para um outro lugar que você nem imagina. Porque isso tudo parte de um olhar onde não tem nada separado. Tudo é uma coisa só. Então, quando a gente pensa que tem o ruim e tem o ruim é o bom e o bom é o ruim. Quando a gente pensa que a gente não tá numa boa e que a gente quer ficar numa boa, sabe? Um tá contido no outro, um não está separado do outro. Mas este é um outro vídeo. Então, se você ficou até aqui, um super beijo pra você e te vejo na próxima. Tchau!